mais de perto sabe. Eu gosto mais de ficar nos bastidores e no início desse ano, tem uns meses, a Tânia me apresentou uns temas e pediu para que eu escolhesse um. E aí, de maneira muito rápida, eu escolhi procrastinação. Sendo que procrastinação, de todos aqueles temas que ela tinha me apresentado, era o mais difícil para mim. E aí eu falei, meu Deus, que doideira é essa? O que eu fui fazer? Só que bobinha, né? Não sabia que era Deus trazendo o meu inconsciente, algo que estava no meu inconsciente para fora, para que primeiro eu fosse tratada. Então, eu quero que vocês saibam que antes de passar qualquer coisa para vocês, o Senhor falou muito no meu coração. E é tratamento para a minha vida. E por isso eu aceitei, o desafio, estou aqui. Me perdoem desde já por qualquer falha. E estejam intercedendo pela minha vida. Antes da gente falar assim, exatamente sobre o tema procrastinação, eu queria abrir a Bíblia com vocês no livro de Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 9. Ageu é um pouquinho difícil de achar, né? Deixa eu ver. Amém? Vamos lá. Versículo 2. 1, 2. Porque todos andam dizendo que ainda não chegou a hora da reconstrução do meu templo. Pergunta o Senhor. A sua resposta ao povo é essa: já chegou a hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis, enquanto o templo continua em ruínas? Vejam qual é o resultado. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem pouco para comer e beber e não tem roupas para se esquentarem no frio. Seus salários desaparecem como se pusessem o dinheiro em bolsos furados. Pensem bem nisso, diz o Senhor do Universo. Pensem em como vocês têm agido e veja qual foi o resultado. Então subam as montanhas e de lá tragam madeira para reconstruir o meu templo. Eu me alegrarei nele, aparecerei ali, e toda a minha glória, diz o Senhor. Vocês alimentam grandes esperanças, mas conseguem muito pouco. O livro de Ageu é bem pequeno, só possui 2 capítulos, para a gente entender assim, um pouquinho do que está acontecendo aqui. O templo do Senhor estava em ruínas, e o Senhor enviou o profeta Ageu até os líderes, Zorobabel, que era governador na época, e a Josué, que era o sumo sacerdote, e consequentemente ao povo. O Senhor enviou uma mensagem de exortação para eles. Eu quero pensar com vocês hoje, obrigado pela água mesmo, que a boca está seca. Eu quero pensar com vocês hoje como se esse templo que estava em ruínas, inacabado, fôssemos nós. Afinal, nós somos templo do Espírito Santo. Tremendo. É como se fosse assim, sabe aquela obra, aquela casa que a gente às vezes começa, planeja para construir, e aí
o dinheiro acaba ou a gente desfoca daquilo ali e a obra fica abandonada. E algumas ficam só no tijolo, outras ficam só nas ferragens, né? Outras ficam faltando questão de acabamento, mas está sempre faltando alguma coisa. E algumas dessas casas, elas têm até o alicerce, só que por ficar só naquilo ali, né, não ter a continuidade, prosseguimento, com o tempo, né, com as dificuldades, com tudo, com o sol, com a chuva, as ferragens acabam estragando, né, e acaba se perdendo tudo. Então, a gente imaginando que é esse templo, né, que nós somos esse templo, vamos supor que na minha vida o problema que está nesse templo é relacionado ao encanamento. Então, eu estou sempre com aquele problema ali no encanamento, conserta e tal, vai o pedreiro lá, e aí daqui a pouco está vazando de novo. Tem até a minha mãe tem, na varanda da minha mãe, tem um telhado, e nesse telhado está sempre com vazamento. Então chama várias pessoas, já gastou um dinheiro para consertar aquilo ali, mas toda vez que chove, vaza e ninguém consegue descobrir o porquê que está acontecendo aquilo no telhado. Então, assim como um templo tem uma dificuldade talvez no encanamento, o outro tem no telhado, né? Então, cada um de nós talvez procrastine em alguma área. E existem, diversos fatores que podem contribuir, né, que contribuem para que a gente fique assim incompleta, para que a gente não viva plena. E um desses fatores, né, é a procrastinação. E o que é a procrastinação? Procrastinação é simplesmente o fato de adiar, de deixar para amanhã, deixar para depois. E eu descobri que, pesquisando, né, que a procrastinação ela atinge de 20 a 25% da população. E existem 2 tipos de procrastinadores. Aquele que, por não saber ou não se importar com o dia de amanhã, ele vai empurrando com a barriga. Vida que segue. Amanhã eu faço, e não se importa, não está nem aí. E tem aquele que, mesmo sabendo que vão ter consequências ruins, ele adia, ele não consegue fazer. Muitas vezes ele até começa, mas não consegue prosseguir. Você já parou para pensar em quantas vezes a gente planeja fazer uma dieta? Segunda-feira a gente... segunda-feira eu começo. E aí chega a segunda-feira e a gente não faz a dieta, né? Vamos deixar para a próxima semana. Vou me matricular na academia, vou fazer atividade física. Vou começar a caminhar. Primeiro dia, às vezes, você até vai. O segundo, a preguiça bate e a gente para. A minha dificuldade, a minha procrastinação é com relação à atividade física. É uma das, né? Com relação à atividade física, e eu já perdi as contas de quantas vezes eu me matriculei e não consegui dar prosseguimento, mesmo sabendo que é para o meu bem, que é para a minha saúde, que eu preciso cuidar do templo que sou eu, né, o templo do Espírito Santo, e todas as vezes eu não continuei. Eu acho que o máximo que eu consegui ficar foi 4 meses. Muitas vezes a gente quer algo, a gente sabe que aquilo é bom para nós, que aquilo vai fazer bem para nós, mas a gente não consegue, a gente fica paralisado. Ou a gente não consegue nem dar início, ou a gente paralisa no meio do caminho. Foi até realizado um estudo em Chicago, um tempo atrás, e nesse estudo foi revelado que o adiamento,
costuma acontecer principalmente nos assuntos relacionados nos assuntos mais importantes. Então, aquilo que é primordial para nós, aquilo que é o que vai nos fazer bem, nós temos a tendência de ter mais dificuldade de conseguir vencer. E os voluntários, né, que participaram desse estudo, eles mesmo sabendo que teriam consequências ruins, eles ainda assim procrastinaram, né? E isso demonstrou, o resultado foi um comportamento autodestrutivo. Então, o que estamos fazendo com o templo do Espírito Santo? Deus hoje, Ele falou muito ao meu coração e me levou a refletir muito sobre o versículo 7. Vou ler com vocês de novo. Pensem bem nisto, diz o Senhor do Universo. Pensem em como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado. Por que isso acontece? Refletindo sobre isso, a gente traz logo à memória nosso amigo, como Vânia falou, né, nosso amigo íntimo, Paulo já dizia, né? O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Estudando um pouco mais sobre isso, hoje eu pude entender, né, durante esse tempo que eu estava estudando, que oportunidade maravilhosa foi me dada por Deus, assim, de ter essa oportunidade para buscar, para pesquisar e ser tratada. Eu descobri que tem alguns fatores que podem contribuir para a procrastinação. São vários, mas eu anotei aqui 5. A autossabotagem, o sentimento de imerecimento, né, que é o problema com a autoestima, ansiedade, necessidade sempre de se justificar e a necessidade de ser cuidado. Autossabotagem é quando a gente cria obstáculo. É a famosa desculpa, né? E ela pode ser de forma consciente ou de forma inconsciente. E ela atrapalha e impede a gente de conquistar o nosso objetivo. E ela acontece pela vitimização, pela culpa, pelo medo, pelo estresse e anestesia emocional. Vitimização a gente já, né, teve Mulheres de Verdade aqui um tempo atrás, então eu creio que a gente entende bem sobre isso, que é aquela necessidade de querer justificar o sofrimento, né, sempre chamar atenção, aquela carência. O sentimento de culpa, que quando a gente falha, a gente absorve essa culpa de uma forma tão intensa que se torna uma tortura emocional para nós. O medo, né, quando se tornam frequentes e paralisantes, causa um processo depressivo. E a anestesia emocional, que eu achei muito interessante, porque ela é uma forma de bloqueio interno. Acontece pelo desejo de não sofrer e isso pode paralisar a mente e as nossas ações, interferindo na vida e nos impedindo de ter prazer, alegria, né, de usufruir, de ter a plenitude. E aí eu me lembrei, quando estava pensando sobre isso, que quem me conhece há mais tempo, os primeiros retiros de carnaval que tiveram, né? Eu tinha muito medo de inseto, muito, muito, muito. Qualquer bichinho, qualquer coisa já me deixava desesperada. E todo retiro é sempre num sítio, no meio do mato, né? Lugar que tem muitos bichinhos. E aí eu ficava nos retiros totalmente tensa, apreensiva. Eu não conseguia desfrutar. Na hora do culto eu ficava vigiando se tinha um besouro, se tinha uma coisa que pudesse se aproximar de mim. Ficava olhando para o teto para ver se tinha teia de aranha. Durante o dia, se tinha algum bichinho na beira do rio.
Então, assim, eu não conseguia desfrutar de uma forma plena porque eu ficava tensa, ficava paralisada diante do medo, né? E eu entendi que eu estava anestesiada emocionalmente. Hoje eu confesso para vocês que eu ainda tenho medo de altura, e eu já tentei vencer esse medo algumas vezes, né? Tânia até tentou me ajudar e me colocou numa situação aí, numa ponte ainda que balançava. Mas eu entendi que todas as vezes que eu tentei e retornei, foi porque eu tinha medo daquele confronto. Eu ficava paralisada diante daquele medo, né? Porque é muito mais fácil para nós a gente fugir do confronto, a gente querer se esconder daquilo que vai fazer a gente sofrer. Se eu tenho medo de altura e eu vou subir a passarela, eu prefiro atravessar a rua, porque eu vou atravessar a rua, eu não tenho medo dos carros, eu tenho medo da altura da passarela. Então é muito mais fácil eu correr o risco de ser atropelada do que subir, né? Mas todos esses fatores que eu falei até agora, eles estão dentro da autossabotagem. E o segundo fator é o sentimento de merecimento ou problemas com autoestima. É quando uma pessoa sonha, planeja, até às vezes inicia, né, o projeto, mas o inconsciente dela faz ela acreditar que ela não merece um bom resultado daquilo ali. Então ela também paralisa diante disso, né? Ela não acha que ela tem direito de merecer alguma coisa. Isso também pode acontecer de forma consciente ou inconsciente. Terceiro fator, a ansiedade, que está ligada à preocupação excessiva, nervosismo, insegurança. Quarto, necessidade de se justificar. Uma forma consciente ou não de afirmação de outras pessoas. É uma pessoa sempre insegura. E, por último, que eu anotei aqui, né, a necessidade de ser cuidada, dificuldade de tomar decisões, precisa sempre, né, da afirmação de alguém estar ali aconselhando, insistindo, é uma insegurança também, né? Cientificamente, a procrastinação também pode estar ligada à genética. Então, a gente também precisa fazer essa avaliação se na nossa família, né, tem alguém que é muito procrastinador, e se a gente não tem repetido, né? E além de todas essas coisas que eu citei aqui para vocês, e da genética e tudo mais, tem o nosso inimigo, né? Satanás, que diante de todas ou uma ou duas dificuldades dessas apresentadas aqui, ele se aproveita, porque ele odeia ver o nosso progresso. Então, ele sabendo que você tem uma dificuldade em alguma dessas áreas aqui, que ainda não foi tratado, que você não conseguiu vencer, ele vai fazer de tudo para você não progredir. Então, além das nossas lutas, dos nossos conflitos emocionais, a gente tem, né, a guerra espiritual. Sempre que a gente decidir fazer algo que vai melhorar, que vai progredir a nossa vida relacionada a qualquer coisa, o diabo vai fazer, ele vai tentar fazer a gente parar, né? E a procrastinação também pode causar doenças físicas, mentais, além de deixar as pessoas incapazes de alcançar metas, né, que eu já falei aqui, e uma sensação de culpa e vergonha muito grande. Todas as vezes que eu pensava em me matricular na academia e fazer uma atividade física, eu já pensava assim, eu vou ficar 1 mês, 2 meses, e aí daqui a pouco alguém vai me perguntar, e como é que tá? Você tá na academia ainda? Enfim, e a vergonha de dizer que comecei, parei, e aí fica arrumando desculpas, aí vem a autossabotagem, né? Para poder criando obstáculos para justificar uma força de vontade que eu não tive. Por que a gente
começa algumas coisas e a gente não conclui. No nosso inconsciente existem motivos, no nosso consciente existem motivos para que isso aconteça. E a gente precisa identificar quais são esses motivos. O nosso racional, ele sabe que aquilo que é bom e que talvez venha uma preguiça, um desânimo, algo no nosso inconsciente, a gente entende que aquilo vai ser um cansaço desnecessário, porque a gente já acha que não vai conseguir, né? A gente precisa identificar isso, né? Como disse aqui na palavra, a gente precisa refletir, a gente precisa pensar. Eu esqueci de dizer para vocês que eu estou usando a Bíblia Viva na linguagem de hoje, então pode estar um pouco diferente. Então o Senhor fala, pensem em como vocês têm agido e vejam qual tem sido o resultado. Então a gente precisa fazer essa avaliação e tentar descobrir, né, se a gente está incluído em algum desses fatores e isso tem nos paralisado. E após descobrir, a gente precisa tomar uma decisão. Porque não é só o fato da gente querer que vai acontecer. Eu sempre quis ter uma vida mais saudável, mas eu nunca escolhi ter uma vida mais saudável. Então, assim, não é querer que vai acontecer. Uma questão de decisão, né? Um exemplo assim. Tá vindo aí o casamento da Carol, né? A filha do Naldinho. Tá para acontecer. E aí eu planejo, não, eu vou fazer uma dieta, eu vou emagrecer para poder eu ficar bem no vestido, né? Ficar certinho no dia do casamento e tal. E aí quando chega no dia do casamento, eu tô mais gordinha e o vestido nem cabe. E aí? A motivação foi boa, né? O desejo, o argumento, tudo foi bom. Mas e o esforço, né? Não existiu. E aí a gente fica frustrado. E aí vem Satanás e culpa a gente novamente, atacando a nossa mente. O nosso cérebro, ele é programado somente para fazer coisas que nos proporcionam prazer instantâneo, sabe? Como dormir, comer. Agora, algumas coisas que exigem esforço, que dão um pouquinho mais de trabalho, ele tem preguiça. Então a gente precisa perseverar. Porque quando a gente permite que a preguiça ou a passividade tomem conta, a cada dia a gente vai querer fazer menos ainda aquilo que a gente deseja. Então é decidir, mudar e perseverar, que a nossa carne é preguiçosa, muito preguiçosa. Eu ouvi uma frase certa vez que dizia que existe uma grande diferença entre uma boa intenção e a obediência. Quantas vezes a gente canta, né, aquele louvor, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, e eu fiquei refletindo sobre isso e pensei, será que a gente gosta quando os nossos filhos têm só a intenção de agradar, a intenção de obedecer e fica só na intenção? Como se você pedir assim, um exemplo, né? Manu, lava a louça para mim? E ela fala, tá mãe, daqui a pouco eu lavo. Manu, lava a louça para mim? Daqui a pouco eu lavo. E esse daqui a pouco eu lavo vai ficando, e daqui a pouco a pia está cheia de louça, você está estressada, está, né, muito aborrecida, enfim, e geram vários conflitos. Então, se nós somos templo do Espírito, imagine Jesus olhando para a gente e ver só a nossa boa intenção. Né? Eu tenho uma boa intenção, eu vou para a igreja
eu tenho a intenção de ler a palavra, de buscar mais a Deus, mas fica nisso, fica só na boa intenção. Então, a gente precisa decidir mudar e perseverar. O que a gente tem feito com os dons e talentos que o Senhor tem nos dado? A gente precisa entender, que o nosso tempo livre, o nosso templo, corpo, habitação do Espírito Santo, ele precisa estar em atividade, porque senão chega uma hora que ele vai atrofiar. Então a gente não pode paralisar. E quando a gente tem o Espírito Santo, ele sempre vai estar ao nosso favor. Ele vai nos direcionar às escolhas certas, mas às vezes a gente acaba, mesmo sabendo a coisa certa a fazer, a gente escolhe a errada. Por quê? Porque é mais fácil. Porque a coisa certa dá muito trabalho. Então, eu fico na errada mesmo. A preguiça, ocupa o espaço. E a obediência se vai. E a gente pouco se importa com o dono da casa. Ainda no versículo 7, que fala para a gente refletir, com a ajuda de uma amiga minha, uma grande amiga, eu descobri, parei para refletir, realmente vi que tudo fazia muito sentido e que toda a dificuldade, todo o bloqueio, toda a procrastinação que eu tenho na atividade física é fruto de algo que eu passei na minha infância. Quando criança, eu era muito tímida e a minha mãe queria que eu fizesse balé, que eu fizesse jazz, que eu fizesse... As pessoas mais velhas aqui conheciam até a Academia da Mônica, Então, e aí eu ia meio que obrigada, Meio não, totalmente obrigada, porque eu tinha que acordar às 6 da manhã, minha mãe fazia aquele coque que puxava, que eu ficava uma japonesa que doía horrores, com um monte de grampo quase furando minha cabeça, e eu ia pro balé totalmente insatisfeita e infeliz porque eu não gostava daquilo ali. Eu tinha vergonha. E aí dali depois eu tinha que ir pro jazz. O jazz é uma dança e tem apresentação na praça, Então para mim era algo muito ruim. Sempre foi algo muito ruim. Isso tudo ficou no meu inconsciente. E pensando, refletindo sobre isso, avaliando o resultado, eu pude entender que eu preciso vencer, eu preciso perseverar, eu preciso decidir mudar. Porque não basta apenas eu descobrir o que está causando a minha procrastinação e não fazer nada. Eu tenho que fazer uma escolha. No versículo 8, deixa eu chegar mais perto aqui, está escrito assim: então subam as montanhas e de lá tragam madeira para reconstruir o meu templo, e eu me alegrarei nele e aparecerei ali em toda a minha glória, diz o Senhor. Você percebe que o que o Senhor manda fazer aqui? Suba a montanha. Subir montanha, imagina uma montanha, você subir uma montanha, depende de quê? Esforço, você precisa se esforçar, E você tem que ter um objetivo, você tem que ter um foco para você subir aquela montanha, porque é cansativo. Logo após, Deus fala para descer a montanha com a madeira, que é pesada.
Então a gente sabe que não é fácil. Tem que subir, tem que descer e ainda com peso. Então a gente vai precisar de muito equilíbrio e perseverança. E entendendo que o Espírito Santo está conosco a nosso favor a todo instante. Depois que isso acontece, que sobem as montanhas e descem com peso, vem a glória do Senhor e manifesta milagres. Então, depois que a gente se esforça, persevera, aquilo que parece ser impossível ser mudado na nossa vida, aquela procrastinação que parece que a gente não vai conseguir vencer, o Senhor vem e opera milagre. Talvez você esteja pensando assim, já tentei tantas vezes, eu parei no meio do caminho, né, assim como eu, e eu não tenho força para começar de novo, eu não tenho fé para acreditar que vai dar certo de novo. E aí você fica frustrada com isso e não quer tomar decisão nenhuma. Vamos ler rapidinho do versículo 13 ao 15, ainda de Ageu 1, tá? Do 13 ao 15. E o Senhor lhes disse, mandando mais uma vez a mensagem por Ageu, seu mensageiro: eu estou ao seu lado, eu vou abençoar vocês. E o Senhor deu ao povo desejo de reconstruir o templo. Então, se você, hoje, porventura, está desmotivado, se você não tem o desejo de sair dessa procrastinação, porque isso também acontece, o Senhor é poderoso o suficiente para trazer o desejo, ao nosso coração. Da mesma forma que Ele deu ao povo, para subir e fazer todo aquele processo e perseverar, Ele também está ao nosso lado para poder nos ajudar a obedecer, e recomeçar. Para encerrar, eu separei aqui algumas dicas que dá para contribuir para a gente vencer a procrastinação. Existem muitas dicas, mas eu peguei só algumas que eu achei mais interessantes. Eu assisti uma pregação e aí a pregadora falava assim: se você tem que fazer algo que você sabe que é muito importante e você não gosta daquilo, você tem que pensar assim, 1, 2, 3 e fazer. Porque se passar disso, vai existir um conflito no seu cérebro, entre a mente, entre deixar para amanhã, e aí você vai ficar naquela dúvida e a preguiça vai tomar conta. Então, se você sabe que você tem que fazer aquilo, que aquilo é importante para você, é 1, 2, 3 e fazer. Porque se passar disso, o nosso cérebro é muito inteligente, ele vai ficar meio preguiçosinho e vai nos tentar, a fazer aquilo que nos dá prazer mais instantaneamente. Se alguém como eu tem dificuldade de caminhar ou fazer alguma atividade física, deixar o tênis do lado da cama e o despertador bem distante. Coisa difícil, gente? Barulho do despertador distante, a gente não quer levantar para desligar. Mas a gente precisa. A gente precisa se esforçar. Outra atitude. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, se você, até gosta, tem aquela intenção, aquele desejo de fazer o seu devocional na parte da manhã, mas você tem percebido que quando você acorda, a primeira coisa que você pega é o seu celular. Passa a dormir com o celular distante de você e deixa a Bíblia do lado da cama. E persevera nisso. E é 1, 2, 3 e fazer. Porque se você levantar primeiro e se você for lá pegar o celular e você olhar,
o tempo vai passar, você vai se distrair e você não vai fazer. E vai procrastinar. Ah, não, mas amanhã eu vou fazer. E você não vai fazer. Porque o diabo também vai estar ali, né? Agindo, tentando atrapalhar o seu progresso. A gente precisa fazer o teste, é fazer o certo ficar fácil e o difícil ficar errado, né? Essa situação aí do celular e da Bíblia. Se você tem dificuldade para ler um livro, eu gosto muito de ler. E aí, às vezes, eu me apaixono por um livro, e aí quando eu vejo um outro livro, eu me encanto por ele também, e aí eu quero ler os 2 ou 3 ao mesmo tempo. E aí, no final das contas, o que acontece? Um, eu não termino de ler, o outro eu não tenho um aproveitamento que eu deveria ter, e dá em nada, porque a ansiedade me faz querer ler todos ao mesmo tempo, sendo que eu preciso me concentrar em uma coisa só para poder fazer com excelência, né? Então, se você tem dificuldade para ler, inicia por uma página, sabe? Não pega um livro e queira terminar de ler todo no mesmo dia. Uma página hoje, uma página amanhã, e persevera. Um detalhe: nunca se culpe se em algum momento desse processo você falhar, porque nós somos passíveis de erro, e a culpa muitas vezes nos faz retroceder, né? Quando a gente falha nesse processo. Então, quando a gente falhar, se a gente falhar, a gente vai buscar para não falhar, mas se a gente falhar, que a gente venha a aprender com essa experiência e não se sentir culpado e retroceder. A última: comemore sempre o que você alcançou naquele dia, por mínimo que seja. Se você conseguiu pelo menos levantar, calçar o tênis e caminhar 10 minutos ou 5 minutos, comemore, fique feliz por isso, porque no dia seguinte esse sentimento, essa alegria vai te motivar. 5 minutos que você conseguiu vai te motivar no dia seguinte a você fazer 10 e depois 15, e aí depois você comemora os 15 e assim por diante. Enfim, dê o primeiro passo sem pensar no segundo, e lembrando sempre que o Espírito Santo está ao nosso favor, ele está ao nosso lado, e com o desejo de vencer a procrastinação, ele permanece conosco, e sem o desejo, à medida que nós formos sinceros com ele gera esse desejo no nosso coração. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Me perdoe se, não foi como vocês esperavam, mas eu fiz o que estava ao meu alcance. E Deus me deixou na prova até o último instante, gente. Isso aí é resenha para uma outra mulher de verdade. Realmente não foi nada do que eu esperava, né? Gente, que orgulho dessa menina. Olha que coisa linda. Dando palestra de mulher de verdade. Depois eu quero a cola, porque isso aí com certeza vai me servir muito ainda. Gente, como Deus falou comigo. Puxa vida. Eu vim de bobinha, achando assim, né? Tô tranquila hoje, né? Já comecei a caminhar, tô toda... Que nada. Como essa palavra de Ageu falou no meu coração. E para a gente terminar hoje, se Deus falou com você também nessas áreas, né? Que Ele nos propôs pensar nessa noite, como templo, qualquer dessas áreas vão atrapalhar ou ajudar. Então, a parte física não tem como você ser bênção cheia de enfermidade, irmão. Você nem se mexe. Como é que você vai abençoar? Ser bênção, não é verdade? Toda ruim, cheia de ziquezira. Se você tiver com a tua saúde debilitada, vai ser muito mais difícil.
na maioria das vezes, depende das nossas escolhas. Então, se você está aqui nessa noite e o Espírito Santo te trouxe, amém? Você acredita que o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite? Amém. Se Ele te trouxe aqui nessa noite, você, como eu, precisava ouvir essa palavra. E talvez você esteja vacilando e se sabotando e adiando e fazendo um monte de coisa errada na escolha da comida e na falta de exercício físico. Se privando do sono, que é outra coisa que atrapalha demais a nossa saúde também, né? E se o Senhor falou com você nessa noite, é para te chamar à responsabilidade, para que você entenda que você tem escolha sim, e que Ele tem prazer em nos abençoar. Ele é o Jeová Rafa, o Senhor que nos sara, amém? E a palavra é remédio para nós, e ela veio ao nosso encontro. Como é que nós vamos responder para ela? Aí é com a gente, né? Então, se você ouviu o Senhor falar, filha, vamos dar uma caprichada, vamos dar uma melhorada nessa alimentação, vamos fazer um esforço aí para esse exercício, vamos subir esse monte, né? Vamos subir, descer, carregar madeira, vamos fazer mais alguma coisa aí. Crossfit! Pensando o quê? Mulher de verdade. Na Bíblia, a Geo falando pra gente, crossfit não, vamos carregar e não é madeira. Subir morro, descer morro, né? Se você está precisando dar um rumo na tua vida aí, na parte física, e o Senhor te falou nessa noite, aproveita, tá bom? Mas quem sabe você está nessa área dos testemunhos aí que Miriam trouxe para nós, dos projetos, quantas coisas que você queria fazer e agora acha que já está velha, acha que agora já perdeu a oportunidade, acha que agora está na pandemia, acha que agora tanta coisa, né? Agora é a vez dos seus filhos, que agora, enfim, não tem dinheiro. E a gente vai guardando na gaveta, só que isso vai dando uma frustração, né? Você até começou alguma coisa, mas parou. E se o Senhor te trouxe nessa noite aqui e falou com você sobre projetos engavetados, sobre sonhos que não se concretizaram e que nasceram no coração de Deus, porque você não esqueceu. Coisas que são no nosso coração, a gente vai deixando para lá e nem faz falta, né? Mas os sonhos que nasceram no coração de Deus, eles acompanham toda uma vida. E toda vez que você pensa, dá uma dor. E se você está nessa categoria, mano, o Senhor te trouxe hoje aqui para te lembrar que Ele ainda realiza sonhos. Não os sonhos que a gente inventa, os nossos devaneios, não, mas os sonhos dele. Todo mundo fala que José foi um sonhador, mas na verdade o que José teve foram os sonhos de Deus. Deus deu os sonhos para José. Você acredita que esses sonhos que estão engavetados foram dados por Deus a você? Se você crê nisso, querido, o Senhor te trouxe aqui hoje para te lembrar deles. E Ele quer realizar. Mas, vai ter que subir montanha. Vai ter que se esforçar. E quem sabe você está aqui hoje e a palavra te falou sobre a sua vida espiritual, né? Ler a Bíblia, mas no começo é chato pra penha. É verdade, ué? Só porque eu sou esposa de pastor não posso falar. A verdade, ler a Bíblia para quem não está acostumado é chato, é cansativo, dá um sono terrível. Se eu começo a ver isso com Abraão e sabe quem mesmo, gente? Vou voltar lá. Aí quando você volta a terceira vez, você fala, quer saber? Deixa pra lá, porque eu não estou entendendo nada. Parece que tudo não faz sentido. Persevera aí, brother, que vai dar certo esse negócio. Mas é preciso se esforçar. Jejuar, quem começou a jejuar sabe, amado, quando dá aquele dia do jejum, 9h30 da manhã, o estômago começa a roncar. Tem dia que você não está nem aí e fica, dá 2 horas da tarde você não comeu nada, mas o dia que você falou, não, vou jejuar, hoje, 9h30, começa e como é que jejua? Aí quando você vê, opa, já comi. Ah, Senhor, aí vem a culpa. Você é um arremedo de crente, pelo amor de Deus. Como é que você não consegue fazer um jejuzinho? Deixa de ser vira-lata. Se você está com a tua vida espiritual toda atrasada, empurrando com a barriga, né? Dons, talentos, como a palavra nos falou hoje, que você sabe, Deus pode te usar. Porque Ele é Deus. Não tem ninguém aqui que seja tão difícil que Ele não consiga trabalhar na vida, não. Você tem vontade, você tem desejo de trabalhar na obra do Senhor, você tem, sabe, isso dentro de você muito claro, que você não está fazendo, Deus não está fazendo mais, porque você não está dando essa confiança para Ele. Se você ler, se você buscar, se você tiver um tempinho de oração, de devocional, de jejum, de consagração, se você estiver participando, se você estiver no meio,
Deus vai te usar. Então, a gente aprendeu uma técnica importante hoje, do 1, 2, 3, né? Deixa eu te falar, esse corredor aqui vai ser para quem foi despertado, assim, tocado, se identificou com a questão do físico, tá? Alimentação, exercício, etc. Aquele corredor de lá vai ser para quem se identificou com a questão dos projetos, tá? Sonhos. Eita, calma aí, espera. A irmã está querendo correr para todo lado. O exercício começa depois, não é agora não. É só... E esse corredor do meio vai ser para quem percebe que a pior questão está